Vídeo rápido para a gente falar de novos anúncios, mais dividendos a caminho, falar sobre Vale, Cosan, falar da carteira do Luiz Barsi, movimentos recentes, mais compras que ele fez, estudar a empresa, fazer uma análise fundamentalista dela, saber se faz sentido, se vale a pena. No final do vídeo, a minha opinião pessoal, se eu tenho e o que eu penso dessa empresa que nós nunca estudamos aqui antes. Antes da gente falar da Vale, antes da gente entrar nesse assunto, que envolve preço, perspectiva futura, eu queria deixar um recado muito especial, de verdade mesmo, principalmente para aqueles que gostam de empresas cíclicas, para aqueles que compraram Vale na casa de 50, 60, e também compraram Semin recentemente. Isso que vocês estão vendo na tela é uma capa do Javier Blas. Ele é o especialista de energia e commodities da Bloomberg, também autor de um livro, O Mundo Está à Venda. Isso é uma matéria que vocês podem traduzir para português, como está aqui na tela, e para facilitar isso, eu até deixei o link aqui na descrição. Vale muito a pena a leitura porque isso traz o motivo principal por trás disso tudo: oferta, demanda, excesso, escoamento, siderurgia operando com prejuízo, China. Ele tem uma previsão muito pessimista que talvez a gente tenha um minério de ferro em baixa por muitos anos, e isso por si só já responderia a dúvida que muita gente tem sobre Vale, Semin e outras empresas do setor, se elas vão subir ou cair. Eu sempre trago que esse tipo de empresa é melhor focar no commodity, que é o grande causador de todo e qualquer movimento, e essa matéria, principalmente para quem está começando, ela é um estudo de prato cheio que vai te ajudar a tomar suas próximas decisões. Agora sim, falando da Vale, nós trouxemos aqui que existia essa possibilidade de adiantar o novo CEO na cadeira da presidência da empresa, e agora isso é oficial. A Vale antecipou essa sucessão, que seria no ano que vem. Ele assume a partir do dia 1º de outubro, pouco mais de uma semana. O Gustavo Pimenta já vai estar na cadeira mais alta da empresa. Ainda sobre a Vale, os cortes tanto para ela quanto para o minério de ferro, eles não param. Dessa vez a gente teve o Goldman Sachs cortando a projeção do preço de minério de ferro. Eles estão menos otimistas quanto ao preço da commodity, e isso impacta a Vale, está diretamente ligado ao preço das ações, e na opinião deles, que antes esperavam um minério na casa de $100 até o final desse ano, eles já enxergam o minério de ferro a $85 a tonelada, e a gente não está muito distante disso. O minério de ferro hoje já está na casa de $90. Eles não são os primeiros, muita gente já faz essas revisões para baixo. O mais recente a gente teve o BTG, que ainda está um pouco mais otimista, ele espera o minério de ferro na casa de $90 até o final do ano. Vale que em 2024 acumula uma queda de 26%, cotada a R$ 57, a empresa está praticamente aqui nas mínimas do ano. Fora isso, e ainda no setor, ainda falando de empresas cíclicas ligadas ao minério de ferro, a gente teve um estudo e um relatório do BTG que diz que a CSN Mineração ela é a mineradora de ferro mais cara do mundo. E aí você pode se perguntar em que eles se basearam, por que eles têm essa opinião. Eles se fundamentaram basicamente em números. Eles trazem um comparativo com a Vale, por exemplo, que é negociada a 4 vezes o EBITDA e um dividendo na casa de 7%, olhando para 2025. E quando a gente fala da CSN Mineração, ela continua sendo a mineradora de ferro mais cara do mundo, porque ela negocia a 8 vezes o EBITDA para 2025. Mesmo depois de toda essa queda, na realidade a gente teve uma alta muito forte, né? E essa alta é responsável por esse múltiplo lá em cima. Com isso, o BTG tem recomendação neutra, com preço-alvo de 6,50, que é praticamente o preço de tela da empresa hoje. E nesse relatório a gente tem algo muito parecido com o da Bloomberg que eu indiquei para vocês. Fala sobre o setor imobiliário, fala sobre oferta, demanda, estoques, fala sobre o mercado marítimo, fala sobre China. Quem quer investir e ser um bom investidor de empresas cíclicas, não deixa de ler essa matéria da Bloomberg. E não é porque todo mundo começou a falar de Semin, porque Luiz Barsi comprou a empresa, que você vai comprar a companhia a qualquer preço também só para não ficar de fora de algo. Há poucos meses atrás ela estava na casa dos R$ 4. Nós tivemos gente da nossa comunidade, por exemplo, comprando e se aproveitando desse valor. Dos 4 para 6 é algo em torno de 50% de alta. Fica aqui o convite também para você fazer parte da nossa comunidade. Ela está na casa dos R$ 6. Isso pode disparar? Claro que pode, mas aí o investidor ele perde aquilo que é mais importante, a única vantagem que a gente tem, que é a margem de segurança. E essa matéria é um lembrete muito bem-vindo para o investidor ter cuidado com a FOMO, que é o medo de ficar de fora.
mais um bancão elevou a recomendação para as ações da Petrobras, com base principalmente nos dividendos. Dessa vez foi o Itaú BBA, na esteira do Goldman Sachs, ele elevou recomendações de neutro para compra. O novo preço-alvo é de R$ 48,00 para 2025, e isso daria uma valorização na casa de 30% para a Petrobras. Com tudo que ela vem distribuindo, ela voltou àquela lista de maiores pagadores de dividendos do mundo todo, e o Itaú espera que ela pague pelo menos 14% para 2025. Falar um pouco agora sobre o Barsi, carteira dele, movimentos recentes e novos dividendos. Primeiro a Cosan, parece que ninguém quer, mas quando ela estava R$ 27,00, todo mundo comentava e todo mundo queria a empresa. E agora no momento de maior baixa das suas ações, ela fez um IPO lá nos Estados Unidos. Isso daqui todo mundo sabe, todo mundo acompanhou. Ela acabou de fazer o IPO da Moove lá no mercado americano. E isso é muito importante para as ações brasileiras, porque a Cosan ela quebrou um jejum de praticamente 3 anos de novos IPOs, de novas listagens. A última empresa brasileira listada lá fora foi o Nubank, lá no final de 2021, e a gente já está praticamente em 2025. Na minha opinião, esse é um movimento muito importante, porque quando a gente pega os múltiplos das empresas do setor lá fora, caso ela seja lançada algo próximo disso, a gente fala de algo próximo de 14 bilhões de reais, e mesmo que isso fique abaixo disso, porque os IPOs lá, eles costumam acontecer com um bom desconto, e um comentário rápido aqui, do porquê eu falo que a IPO no Brasil ele é furada, a única coisa que faz sentido é lançamento lá fora, porque aqui geralmente 90% das empresas elas são sobrevalorizadas, e quando elas não são sobrevalorizadas, elas são extremamente arriscadas, porque ninguém conhece, ela nunca teve seus números abertos, e com o histórico que a gente tem, é muito difícil confiar em números de empresas que são desconhecidas. Então mesmo com desconto, algo na casa de 12 a 15 bilhões de reais, quem sabe ela consiga dar uma aliviada nessa dívida que piorou muito depois desse movimento que ela fez da Vale, e além do próprio setor da Cosan ser de difícil atuação, a alavancagem é um dos principais responsáveis por toda essa queda. A Cosan em 2024 tem uma queda de 35%. No começo do ano ela era cotada a praticamente R$ 20. Hoje ela já está na casa dos 12. Caso ela continue algumas quedas essa semana, a empresa volta para a casa dos R$ 11, praticamente nas mínimas dela. Mais uma empresa da carteira do Barsi, agora a gente vai falar da Vibra, que está um pouco esquecida pelo mercado, mas acabou de aprovar mais de 260 milhões de reais em forma de proventos, aqui a gente fala de JCP, e esses 260 milhões de reais, eles equivalem a 0,23 centavos por ação. No caso de JCP, a gente sempre vai ter a incidência de 15% de IR, só quando a gente fala de dividendos é que eles são livres de imposto, mas para saber o valor líquido, a gente só tira 15% desses 23 centavos e a gente teria 0,19, praticamente 0,20 líquido por ação caindo na conta do sócio. E quem tem direito a essa remuneração, quem pode receber, é quem estiver posicionado no dia 23, que é amanhã, segunda-feira, e esse é o principal motivo da gente comentar da Vibra, que é uma empresa que a gente nunca falou aqui no canal, mas quem é sócio ou quem pretende ser sócio, quem quer ter direito a essa remuneração, tem que estar posicionado amanhã, segunda-feira, na terça já é DataX e não tem mais direito a esses 20 centavos por ação. Vibra que até vive um bom momento em 2024, depois daquelas mínimas na casa de R$19, no acumulado do ano, ela tem uma alta de praticamente 8% nas ações. E vamos falar sobre mais compras que o Barsi fez. Ele aumentou a posição deles em TASA 4, em Taurus. É um investimento milionário, ele aumentou em apenas 10% a posição que ele já tinha e, coincidentemente com isso, ele também alcançou uma participação de 10% nas ações preferenciais. Aqui a gente fala de TASA 4. Esse foi um comunicado ao mercado que o próprio Barsi fez. O número exato de ações que ele tem não foi revelado, a gente já vai falar disso. E antes dele fazer essa compra recente, ele já detinha mais de 8% das ações preferenciais e mais de 3% das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. E a partir daqui a gente vai fazer algo que a gente nunca fez no caso de Taurus TASA 4. Estudar a empresa, ver o resultado, análise fundamentalista, uma mensagem sobre essa compra do Barsi e no final minha opinião pessoal quanto à empresa. Como a Taurus se saiu no segundo trimestre que a gente acabou de fechar a temporada, ela encerrou o segundo tri com prejuízo de quase 10 milhões de reais contra um lucro de quase 50 milhões de reais no mesmo período no segundo trimestre de 2023. A empresa atribuiu isso à variação cambial com impacto negativo de 46 milhões de reais. Geralmente eu sou contra isso porque a própria variação cambial muitas vezes também favorece a empresa, porém ela também reconhece que as vendas têm sido impactadas por conta de todas essas restrições que a gente tem no Brasil e por conta também da
desaceleração do mercado norte-americano. Com isso, ela vendeu 280 mil unidades, uma queda de 17%, e produziu também muito menos. Ela produziu apenas 236 mil unidades, que é uma queda de 40% na produção da empresa. E com isso tudo, a receita caiu mais de 13% a 408 milhões de reais. Olhar um pouco dos números dela, começando pela DRE, maior histórico possível. A gente vê que no longo prazo a empresa até cresce em termos de receita. É uma receita oscilante, ela não cresce de maneira constante, mas o pior mesmo ele fica por conta do lucro. É uma empresa que deu prejuízo na maior parte do tempo. O sócio, no caso dela, ele não tem muita previsibilidade de lucro. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média história negativa, e não dá nem para a gente falar que está muito contaminado por conta de dois períodos, porque a gente também tem um período positivo muito alto aqui, de mais de 600%, e a verdade é que na maior parte do tempo ela é uma empresa que entrega um baixo retorno, ou ela nem mesmo é eficiente. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Eu vou até diminuir essa imagem para a gente poder ver a quantidade de lacunas que a empresa tem. Ela tem uma média histórica acima de 6%, o que a princípio poderia ser algo bom, é uma boa média histórica, só que a empresa ela não tem constância, o sócio ele não tem previsibilidade, o yield atual está na casa de 2%, a gente não sabe em que momento da companhia a gente está. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ela tem uma média histórica de 3 vezes, o atual está na casa de 18 vezes. E aqui a gente tem algo um pouco complicado para ela. Eu vi algumas pessoas comentando que ela pode estar cara a esses preços, só que vale lembrar que a gente tem uma empresa com comportamento cíclico, baixa previsibilidade de lucro, de receita. E esse é um tipo de empresa que é complicado da gente olhar com base no PL. Olhar um PL alto e falar que está cara, olhar um PL baixo e falar que ela está barata, porque se a gente buscar a cotação dela quando ela estava com esse PL muito baixo, vai ser praticamente o momento de máxima da empresa. E o inverso também é verdadeiro. Então tenta deixar um pouquinho o PL do lado e foca um pouco mais no comportamento de alta e baixa da receita da empresa, com base em restrição, mercado brasileiro, americano e tudo mais que tiver direito. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica muito boa, essa relação ela está negativa em 2 vezes, e esse talvez seja o primeiro ponto positivo e um dos principais pontos positivos da empresa. A gestão de caixa dela é muito bem feita. Mesmo com toda essa queda de receita e até mesmo de geração de caixa da empresa, que ele caiu pela metade nos últimos anos, a relação de dívida dela ainda é muito saudável, está na casa de 1,5 vezes, isso é muito baixo, a empresa está muito preparada para passar por qualquer momento de dificuldade, ponto positivo para a TASA. E o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, a minha sugestão é de que não se utilizem dessa metodologia para ela, mesmo quem gosta, mesmo quem se baseia nisso. Ela não é uma boa remuneradora, ela tem muitas lacunas. Em um ano ela paga apenas uma vez, no outro ano ela paga 2 vezes, nesse ano ela também pagou apenas uma vez e nada indica que ela vai fazer um novo anúncio. E se a gente se utilizar do que ela distribuiu até agora, a gente teria um preço teto na casa de R$5. A empresa está negociada muito acima disso. Então não é tão legal assim se utilizar do preço teto para uma empresa que tem tantas lacunas quando a gente fala de dividendos. E preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a gente pega 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é o LPA, 0,62, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 9,33, extrai a raiz quadrada e a gente teria um preço justo de R$ 11,40 para ela, muito próximo do que ela é negociada hoje. Do lado positivo, e aqui deixando números de lado, porque eles não são nada satisfatórios, o primeiro é uma receita dolarizada. Eu gosto de empresas que têm essa exposição a dólar, principalmente pensando nessa relação real e dólar sempre no longo prazo, e o segundo e talvez principal é de que ela tem um nicho muito forte, com barreiras de entrada e de difícil atuação. E do outro lado, apesar dela não ser uma empresa cíclica, ela sempre teve um comportamento muito cíclico, sempre muito oscilante, não só em cotações. A própria receita e lucros da empresa, eles sempre oscilaram muito. Ela é uma empresa muito pouco previsível, ela ainda é uma small cap, que pode gerar dúvidas, mas também traz um grande potencial de crescimento, um grande potencial de valorização. E na composição acionária, eu já deixei pronto aqui uma série de cálculos para não tomar muito do nosso tempo, principalmente para quem já está empolgado com esse movimento do Barsi, já quer saber se é legal, já quer saber se vale a pena se tornar sócio dela logo na segunda-feira, mas aqui a gente tem uma situação muito parecida com outros movimentos de risco que o Barsi sempre fez. É um
controle, é um gerenciamento de risco muito bem feito. E aí, olhando aqui para a posição acionária da TASA, antes desses movimentos, porque isso daqui não está atualizado ainda, o Barsi ele era o terceiro maior acionista da TASA, com mais de 1 milhão de ações ordinárias, mais de 6 milhões de ações preferenciais. E com base nessa posição, o que ele tinha em TASA? As ações ordinárias estão na casa de R$11, as preferenciais estão na casa de 11,08. Quando a gente multiplica a quantidade de ações que ele tinha pelo valor, a gente chega a pouco mais de 11 milhões de reais. Quando a gente multiplica a quantidade de ações preferenciais que ele tinha pelo valor atual da cotação, a gente chega a praticamente 71 milhões de reais. Somando essas duas, o valor total era de 82 milhões de reais. Quando a gente traz isso para o mundo real, o que isso representa na carteira do Barsi? O último número que a gente tem fica na casa de 4 bilhões de reais, na minha opinião, isso daqui é bem menor hoje, por conta de alguns movimentos não tão legais que ele fez, a própria desvalorização da Unipar, mas vamos trabalhar aqui com 4 bilhões, que é o último número que a gente tem. 82 milhões de reais em cima do patrimônio total dele representa pouco mais de 2%. Com esse último movimento, isso deve subir pouca coisa. E qual que é a lição que a gente pode tirar daqui? Cuidado com euforia, cuidado em seguir grandes investidores, porque ele já investiu e investe na empresa há muito tempo, são valores milionários, ele é dono de praticamente 10% hoje, isso vira notícia, só que ainda representa algo em torno de 2% da carteira total dele. Eu, particularmente, não tenho uma empresa, mesmo com um portfólio bem grande, nunca comprei sequer uma ação da TASA, não por conta dessa oscilação toda, porque eu tenho muitas empresas cíclicas e o beta dessas empresas ele é muito maior, mas por conta dessa falta de previsibilidade, sabe? Não dá para enxergar para onde a empresa caminha, ainda mais em um país como o nosso, que não apoia e, muito pelo contrário, faz de tudo para que o produto final dela não emplaque, não seja vendido e por aí vai. Se fosse lá fora, ok, é um comércio quase que livre, mas aqui não. Qualquer decisão judicial ou estatal praticamente acaba com a empresa. Porém, na questão oportunidade de preços, eu acho que é um movimento super válido, ainda mais que ele é sócio, comprando na baixa. Se ele é sócio e gosta, eu acredito que isso faça algum sentido para ele, olhando para a carteira dele. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente passou de novo pelo setor de mineração, não se esqueçam de ver essa matéria da Bloomberg, é muito importante para o investidor deixar a questão preço e cotação de lado e entender e estudar o que é o grande causador de todos esses movimentos. A gente viu que de acordo com os múltiplos, a Semin é a mineradora mais cara do mundo e olhou um pouco para a carteira do Barsi, movimentos de Cosan, dividendos de Vibra e agora mais compras em TASA 4. Se você não faz parte ainda da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preenche o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.